Fiquei a Jerusalém durante 3 dias, não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal e um jumento que eu montava. Feche seus olhos por um instante. Deus de mistério, aleluia. Pai, nós pedimos a revelação da Tua Santa Palavra. Verdade, Pai. Sabemos que ela é suficiente para nós. Verdade, Não há Pai. necessidade nem de tirar e nem de acrescentar. Pai, o Senhor já nos libertou do pecado. Estamos no lucro por isso. Pedimos encarecidamente que fale conosco, porque se ouvirmos a Tua voz, saberemos para onde ir e o que fazer, e não nos perderemos no caminho. Nossa oração é essa, e você tome o seu assento glorificando a Jesus. Peraí, ele vindo para cá, ele falou não. Falta de Jesus falta. É isso aí, parece. Não existe pregação sem introdução, por mais que eu creio que a maioria aqui já saiba um pouco Oh dessa Deus, história. tem misericórdia, Pai. História essa que foi inclusive louvada aqui por um dos grupos de coreografia. Falar do livro de Neemias é entender uma construção histórica e literária unida ao livro de Esdras, que originalmente eram apenas uma coisa só, uma unidade literária, era apenas um livro, não existia essa divisão. Jerônimo, então, ele, olhando para essa literatura e compreendendo o desenvolvimento dela, resolveu então separar, resolveu separar de acordo com essas duas personalidades que sobressaltavam nessas duas partes da história. Primeiro o sacerdote e depois um copeiro. Só que a gente precisa entender como é que a história se desenvolve e onde é que o povo de Israel estava, porque bem sabemos e bem pregamos que o período de cativeiro, que durara 70 anos, não foi uma coisinha de nada como muitas pessoas acham. Verdade. Apenas uma lição de Deus e por aí vai, um corretivo que durou 70 anos e depois acabou, o povo aprendeu, segue a história, segue o jogo, segue a vida. Na verdade não é assim. Se você for olhar para o exílio e o que o exílio representava, ou o que o exílio representou, você vai ver que aconteceu uma coisa que a gente chama de queda do orgulho da nação de Israel. Por que queda do orgulho da nação de Israel? Porque até aquele momento, até aquela parte da história, a nação de Israel carregava consigo uma bandeira, um orgulho de ser uma potência na mão de um Deus que tudo podia, que tudo fazia, que tudo realizava. O povo de Israel trazia consigo uma história que nenhum outro povo trazia, porque os outros povos não tinham orgulho de dizer que o seu Deus no passado tirou água da rocha, matou gigante. Não tinham esse orgulho, essa propriedade para dizer que o seu Deus levantou uma coluna de fogo, uma nuvem de fumaça. Isso era propriedade da história de Israel, era propriedade do povo de Israel e fazia parte do orgulho de ser israelita. Quem entendeu até aqui, diga amém. O que diz respeito é uma história que aponta para o passado, aonde Deus deixa marcas nesse passado, através de válvula de escapes, milagres, providências, sinais, dádivas, maravilhas. É Deus deixando a marca dele no passado de um povo, de uma nação. Isso é bom? Claro. É algo glorioso? Sim. Maravilhoso, nobre? Também. Só que não pode ficar a ideia fixa, permanente, esquecida, algo como um pão que se apodrece porque ninguém está comendo. Uma história que fica fixa no passado, mas não molda nada no presente e não lança luz sobre o futuro, é apenas uma história contada,
que não tem efeito mais para mudar ninguém, nem transformar ninguém, nem alterar o quadro da vida de ninguém. Por que eu estou pregando sobre isso? Por que eu estou iniciando a pregação falando sobre isso? É porque a igreja, assim como a nação de Israel, ela tem Deus na sua história, marcando o seu passado através de eventos como os que foram testemunhados aqui. Só que o testemunho em si, a história em si, a marca que Deus deixa na vida de alguém em si, não vai ter o poder se isso não gerar uma continuidade, unindo o presente e unindo o futuro. Falando de uma maneira mais simples para que você entenda o que Deus está começando a falar aqui conosco. Todo mundo aqui tem marcas no seu passado, aonde se não fosse Deus, não estaria aqui hoje. Todo mundo tem marcas no seu passado, aonde se não fosse Deus, não estaria vivo mais hoje. Todo mundo tem marcas no seu passado, marcas essas que falam por si só: foi Deus na minha vida, foi Deus agindo, foi Deus trabalhando. Mas isso não pode gerar apenas testemunho, isso precisa gerar transformação constante de Deus. O que eu quero dizer para você, e me desculpe se eu for direto demais, é que o milagre não vai definir nada na vida de quem não quer ter um relacionamento com Deus, uma vida no altar de Deus e uma dedicação às coisas de Deus. Falando de uma maneira simples, milagre não muda ninguém. Tem gente que recebe milagre, mas ao mesmo tempo que recebe milagre, logo esquece do Deus que realizou, logo esquece do Deus que fez, logo esquece do Deus que operou. Irmão, se milagre segurasse cristão dentro da igreja, eu nem precisaria estar com esse microfone na mão pregando a palavra para você. Se milagre segurasse alguém nos caminhos de Deus, ouça o que eu estou dizendo, se milagre fosse o suficiente para manter alguém nos caminhos de Deus, a gente não precisaria de esforço para fazer uma conferência como essa daqui. Por que, Otto? Porque tem pessoas que recebem milagres, reconhecem o milagre, agradecem pelo milagre, mas não estão fixadas na palavra. A nossa raiz, ouça, a nossa raiz, aquilo que nos mantém, aquilo que nos segura, não é milagre. E sabe por que não é? Porque tem um dia que pode acontecer, mas tem dia que também não pode acontecer. Milagre não é constância, mas palavra é constância. Milagre não é diário, mas palavra é diário. Milagre não é todo dia, mas palavra é todo dia. Ou seja, o dia que o milagre não te sustentar, o dia que a porta não se abrir, o dia que a doença não for embora, e aí, o que vai te sustentar? Nesse dia você vai se lembrar dessa palavra: quando não houverem milagres, a minha resposta é: eu vivo é pela palavra, sem ou com milagres, a minha base é a palavra. Glória a Deus. E eu vou ser honesto, eu também glorificaria se estivesse no seu lugar. É só diminuir o retorno, vai melhorar um pouco aqui. Eu grito, não tem problema. Ouça o que eu vou dizer aqui. Se eu estivesse no seu lugar, eu teria levantado a mão, teria dado glória a Deus. Claro. Glória a Deus. Mas na prática, a coisa não é tão bonita. Verdade, Deus. A coisa não é tão atraente. Mas vamos para a história desse homem aqui, porque eu estou falando por enquanto de nação de Israel. Eu introduzi o texto. Se o texto está introduzido, você já vai saber. Falamos de nação de Israel, aspecto coletivo, povo. Só que a gente vai falar de um homem. Se Esdras era sacerdote, ele tinha sua importância. Agora vamos lá. O povo, quando foi para a Babilônia, ele não foi de uma vez só. Você sabe disso, não sabe? Ele foi separadamente, em campanhas de deportação. Se tu não sabe, você está sabendo agora. Ele foi em 3 e mais campanhas. Na primeira, por exemplo, foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Assim como quando o povo foi em partes, tá entendendo? Quando o povo volta, o povo também não volta de uma vez só. Fez sentido o que eu falei aqui? O povo volta em campanhas de regresso. Regresso de onde? Babilônia. Para onde? Jerusalém, Israel. Quem entendeu, diga amém. Amém. Se o povo está voltando agora, o povo está regressando. Como é que eu posso regressar se o meu orgulho já não é mais o mesmo? Eu não tenho mais orgulho em dizer que eu sou de Jerusalém, está destruído.
Eu não tenho mais orgulho em dizer que eu sou de Israel. A nação rompeu, a nação quebrou. Só que antes da Babilônia o orgulho existia. Por que o orgulho existia? Porque antes da Babilônia não havia derrota para contar. Antes da Babilônia não havia derrota para dizer: somos uma nação vitoriosa. Nenhum reino é como o nosso, nenhum Deus é como o nosso. Nós temos aqui a hegemonia. Só que quando volta da Babilônia, o discurso é o mesmo? Não. Porque quando volta da Babilônia, volta de derrota. Quando volta da Babilônia, volta de um fracasso. E eu vou contar aqui de uma maneira bem clara para que até a menor das crianças aqui entenda. O motivo do fracasso do povo de Israel, e não tem por que eu pincelar, porque todo mundo aqui sabe, tem um nome bem grande: pecado. O pecado levou o povo a cair. O pecado levou o povo à ruína. Então, se o pecado leva o povo à ruína, o pecado é a principal derrota do povo. Pera aí, ó, tu me explica isso para eu entender. Verdade. Vou te explicar. Se Deus não levasse o povo para a Babilônia, se Deus não permitisse, e eu não errei quando eu digo, eu não erro quando eu digo isso, se Deus não permitisse o povo ir para a Babilônia, o pecado por si só ia afundar o povo. Eu não sei porque que tem gente esperando o juízo, está sentado esperando o juízo de Deus. O que será que Deus vai fazer? Porque a Bíblia, ela é clara: Babilônia não é força do inimigo solta. Babilônia é a força do inimigo sob o juízo de Deus. É Deus que permitiu a Babilônia entrar e destruir e devastar a nação de Israel, sim ou não? Porque fazia parte de um instrumento de juízo. E tinha gente profetizando. Eu já vou chegar lá. Tinha gente profetizando. Ou seja, estou vivendo do jeito que eu quero, mas estou esperando o juízo. Eu estou vivendo da forma que eu quero, mas eu sei que não vai dar para ficar assim para sempre. Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, eu mando na minha vida, mas eu sei que isso não vai poder durar. Ouça o que eu vou dizer, irmão: quem vive no pecado, quem vive do jeito que quer, quem vive da forma que quer, odeia uma mensagem dessa. Mas a grande verdade é essa mesmo. Você sabe que o que é teu está guardado, mas se ainda há tempo de arrependimento, esse arrependimento vai te dar livramento, mas o aprendizado vai ter que vir. Você sabe o que a Babilônia foi para a nação de Israel? Uma sala de aula, onde eles foram treinados por 70 anos, ouça, a ter paciência. Por quê? Porque quando a gente está com histórico de vitória, a gente relaxa. A gente quando está com histórico de sucesso, a gente se coloca numa posição de conforto. Só que aí tem gente que de repente se silenciou. Por quê? Porque já não tem como mais contar a história de vitória. Mas mesmo, e aqui é só para quem está no espírito, mesmo quando estava lá, o testemunho não é de vitória, o testemunho é de queda. Havia alguém contigo. E sabe por que eu prego isso? Porque o povo foi para a Babilônia, mas o voltar já estava determinado por Deus. Só que no meio do cenário da aprovação vão ter dois tipos de pessoas. No meio do cenário da aprovação vai ter a pessoa que não vai aceitar o operar e o trabalhar de Deus em sua vida. É gente que vai ver, vai saber o que tem que ser feito, mas não vai fazer. Mas no meio da aprovação vai ter gente que vai entender: eu estou aqui, mas eu sei que Deus tem que estar comigo, eu sei que há um propósito nisso aqui, e eu preciso usar isso aqui para voltar melhor do que eu era antes. Tem prova que mata a gente, mas tem prova que melhora a gente. Tem prova que mata a gente, mas tem prova que faz a gente crescer. Tem prova que faz a gente cair mais ainda, mas tem prova que é apenas o primeiro degrau para a gente subir rumo àquilo que Deus tem preparado para nós. E é difícil porque quando a gente entra no personagem principal do texto, é algo que ninguém quer passar, ninguém quer enfrentar. Agora vamos lá, isso era um cenário individual ou era coletivo? Era coletivo, porque era todo mundo. Todo mundo. Essas provas coletivas que Deus fez ao longo da história, ouça bem o que eu vou falar, vai parecer uma coisa extremamente teológica, complicada, mas eu sei que todo mundo vai entender. Se alguém aqui tem um mínimo de entendimento do agir de Deus ao longo da Bíblia, vai saber e vai confirmar o que eu vou falar, que ao longo da Bíblia Deus trabalha com aliança que Ele faz com Adão, aliança que Ele faz com Noé, aliança que Ele faz com Abraão, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Essas alianças são contratos, pactos selados entre Deus
e o homem. Se hoje, e aqui a gente precisa ser bíblico, se hoje, na aliança em que nós estamos, eu sei que vai ser difícil dar glória aqui agora, na aliança que nós estamos hoje, se Deus trabalhasse o cunho coletivo igual Ele trabalha no Velho Testamento, o que ia ter de gente emburrada hoje? Porque já tem. Cara, é demais. Tu não entendi, fiquei voando, você vai entender agora. Quando o povo era tratado por Deus, não era fulano que era tratado, era o povo. Quando o povo era tratado por Deus, não era alguém de uma determinada casa, dinastia ou família que recebia o tratamento de Deus. Era quem? Então peraí, era o pecado de um, mas era o sofrimento para todos. Era a falha de um, mas era o sofrimento para todos. Só que na divisão do Velho e do Novo Testamento, Paulo vai explicar: assim como pelo pecado de um todos seriam mortos, graças a Deus pela morte de somente um, todos serão salvos e redimidos. Só que aí tem um problema: a salvação que me alcança não me conforta, me confronta. Porque quando eu olho para o cenário coletivo, é fácil ir para o céu. Cenário coletivo, é fácil viver o Evangelho. E você sabe por que é fácil? Porque a Bíblia dá base para isso. Só que a Bíblia também dá base para uma vivência individual. Eu e Deus, Deus e eu. Não tem igreja quando o cenário é juízo, quando o cenário é julgamento. Quando o cenário é proteção, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É todo mundo. Quando o cenário é bênção, a mão de Deus não está fechada para que não possa abençoar, nem os seus olhos cerrados para que Ele não possa olhar as nossas petições. Então peraí, tem Deus para todo mundo, mas quando o assunto é juízo, não vai ter como arrastar todo mundo, para todo mundo ser julgado junto, para todo mundo ser avaliado junto. Não, mas diante do tribunal, um por um, Deus nos julgará. Então escute o que eu estou te dizendo aqui agora. Não tem esse negócio de ir com o bonde, não tem esse negócio de ir com todo mundo, não tem esse negócio de entrar de qualquer jeito. É você e Deus, é a sua relação com Deus que vai determinar a sua eternidade. Será que você ainda não percebeu, 2023, que igreja não é rolê, cara? Tu não veio aqui para mostrar tua maquiagem, para tirar uma foto bonita, para depois postar. Você veio aqui porque você tem uma responsabilidade individual com Deus. Você é o altar, você é o culto. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? E esse senso de coletividade está destruindo muita gente. E aí Deus levanta Neemias. Peraí, voltou todo mundo de uma vez só? Não, voltou em partes. E cada grupo que volta tem um governante. Primeiro, Zorobabel, importante demais. Ele era governante, ele era um líder, ele era um político. Segundo grupo, quem lidera? Esdras, sacerdote, importante e como um representante político e um representante espiritual. Então peraí, no terceiro Deus vai fechar com chave de ouro. Se ele manda um político e depois manda um sacerdote, se ele manda um representante da lei e depois um representante espiritual, quem é que vai vir agora para fechar? Um copeiro. Peraí, não tem sentido isso. Mas como que acontece isso? Eu vou tentar ganhar tempo aqui. O nome do rei era Artaxerxes e ele vai mostrar que estava preocupado com o seu servo, e esse servo, Neemias, era copeiro, tinha uma responsabilidade muito grande, você já sabe, porque ele experimentava os banquetes que chegavam para o rei, ele comia antes que o rei comesse. Tudo bem, até aí você já sabe. Só que o texto vai dizer que o rei percebe que o semblante de Neemias estava para baixo. E por que estava para baixo? Porque alguém contou para ele como é que estava a nação de Israel. Muro destruído, templo destruído. Aí você pergunta para mim, por quê? Por quê? Por quê? Você sabe que eu também não sei, porque o povo ficou quase 100 anos ali. Tempo teve, tempo havia. Peraí, primeira, segunda, tem um sacerdote? Tem um representante da lei? Tem, mas não adianta, irmão, quando não tem vontade. Eu não sei, cara, eu não sei se eu falo isso,
Mas tem tanta gente que a gente está tentando arrastar, mas não tem vontade para nada. É Deus. É filho de crente, mas não tem vontade. É Filho de Deus, crente aleluia. Não é neto de pastor, viu? Não tem, filho de crente não é neto de Deus, não adianta, não tem como. A gente capricha no cartaz, mas não tem vontade. A gente se dedica tanto, mas não tem vontade. Aí às vezes a gente acha que o problema está na gente. Irmão, Deus tem que pegar uma galera aí que está dizendo assim, eu estou perdendo a vontade. Mas quando o rolê é lá para fora, a vontade aumenta. Quando a coisa é lá para fora, a vontade aumenta. Glória a Deus. Eu vou dizer, Deus ele tem que devolver para você o desejo de estar neste lugar. Por quê? Porque sem desejo não adianta convite. Sem desejo não adianta forçação de barra. Sem desejo não adianta nada. Por quê? Tem gente que precisa voltar ao primeiro amor, para depois então voltar a agir dentro do reino de Deus. Não tem jeito, olha, não tem jeito. A gente fica insistindo tanto em quem não quer saber de nada, em quem só quer esquentar banco, e acha que o reino de Deus é isso. Só que o encontro dele com Deus individual já está chegando, vai acontecer. O problema é que tem muita gente preocupada com quem não quer fazer nada e despreocupada com gente que está ali, ó, pau para toda obra. Outro, por quê? Você honesto, você direto. Esse tipo de pessoa, vítima, ou seja lá qual o nome que você quiser colocar, ela já está dentro do ambiente querendo que toda a atenção esteja voltada para ela. Ponto final. Irmão, você deu o primeiro passo, não é pequeno não, é grande, tá? Para desviar, mesmo estando aqui dentro. Por quê? Não me notaram, não me ligaram, não me mandaram mensagem, ninguém lembra de mim, eu fico esquecido. E vai indo, e vai contando, e vai dizendo. Está acumulando desculpa para fazer o que o coração já queria fazer há muito tempo. Quer desviar, desvia, mas não coloca a culpa na igreja. Porque tem gente aqui que está com o braço aberto. Você quer levantar, te ajudo. Você quer melhorar, te ajudo. Você quer obedecer, te ajudo. Você quer ser melhor, te ajudo. Mas vítima não quer ser ajudada. Vítima quer atenção. Então, volte os seus recursos para pessoas que estão caídas, mas estão a fim de levantar. Eu creio nisso. Volte os seus recursos para pessoas que caíram, mas querem dar a volta por cima. É Deus, aleluia. Você está gastando tempo, horas, e o fulano fala mal de não sei quem, fala que a culpa é de líder de não sei qual igreja, e fica dizendo isso e aquilo, e você ainda acha que está ajudando em alguma coisa. Irmão, dobre o teu joelho, porque em nome de Jesus eu creio na palavra que eu estou pregando. Quando Deus entra no negócio, não tem vitimismo, não tem dodói, não tem feridinha. Deus ele cura, ele sara, ele transforma, ele levanta o homem. E Neemias estava triste. Por que ele estava triste? Estava tudo destruído. E a responsabilidade é de quem? De quem fica triste. Porque isso tem uma palavrinha, tá? Tem um nome isso. Sabe como é que chama isso? Ah, até dom de Deus, é unção de Deus. Não. Isso aqui se chama percepção.